caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Oremos. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos por mais um devocional, te agradecemos pela vida dos nossos ouvintes, te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos ajudado até aqui. Te pedimos para que o Senhor possa estar nos entregando uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos capacita e nos dá discernimento ao estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos capacitando a nos santificar e a termos uma visão cristocêntrica de mundo. Nos capacita a vivermos diariamente, o tempo todo e toda hora, debaixo da Tua graça. Que tudo o que façamos possa ser algo que vá te glorificar. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, dando continuidade na nossa série A Segurança da Salvação, em 1 João, o nosso texto bíblico de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo 27. Daremos início à leitura. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram do nosso, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não soubesseis da verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que deles recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Meus amados, geralmente quando pensamos no anticristo ou nos anticristos, nós associamos logo a Satanás e seus demônios, ou se não, alguma figura histórica, ditadora, ou se não, pensamos que surgirá alguém no futuro que causará imenso terror, discórdia, sofrimento e caos. Talvez em alguém que ninguém nesse mundo pensaria em se tornar amigo, ou seguir, ou se tornar servo. Uma espécie de destruidor de mundo, antipático, ruim e cruel. Mas o que o João nos mostra aqui no texto bíblico é que mesmo no seu tempo já haviam surgido vários anticristos. Vamos fazer uma breve análise do início do texto bíblico. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Meus amados, a expressão última hora, a última hora, claramente já deixa sublinhado um contexto de urgência, de atenção. E essa última hora começou na primeira vinda de Jesus Cristo. E que ela vai terminar, que ela vai se concluir quando Jesus retornar. É como se a chegada de Jesus Cristo e a instalação do seu reino, do seu reinado,
a fundação da igreja cristã, ela tivesse despertado de um grau terrível e avassalador a oposição de Satanás, de seus demônios. E daí vem, obviamente, o surgimento de muitos anticristos, de pessoas que estão se levantando contra o reinado de Cristo, o reino de Cristo. E podemos dizer que até o fato da crucificação de Cristo foi um ato de anticristos. Em vários pontos da Bíblia, nós encontraremos menções, alertas, conceitos que direcionam ao anticristo. Mas quem seria esse anticristo ou os anticristos? Em 1 João 4,3 diz o seguinte: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O próprio termo anticristo já aponta na direção de qualquer um que se opõe a Cristo, ou que também falsamente tenta representá-lo. De uma forma bem generalizada, podemos dizer que qualquer um que não está com Cristo, que não é cristão e que não está na luz com Cristo, é anticristo, é trevas, não está a favor de Cristo, não reconhece verdadeiramente Cristo e Deus e a sua palavra, não reconhece a verdade. E em 1 João, nós podemos dizer que o anticristo que é tratado aqui está concentrado dentro da igreja. Os anticristos aqui são aqueles que se infiltraram, se misturaram no meio cristão, na igreja de Cristo. E ao analisarmos esse texto bíblico, nós podemos tirar pelo menos 3 características do anticristo. A primeira característica é que os anticristos que estão na igreja, eles não estão em verdadeira e plena comunhão com os irmãos. Eles entram na igreja com o objetivo de sabotá-la de alguma forma. Muitas vezes com estratégias e com uma teologia sofisticada, porém falsa e mentirosa, que não condiz com as escrituras, que se afasta da verdade. Eles saem criando um rastro de destruição, de discórdia, de desentendimento entre os membros daquela igreja, um rastro de confusão espiritual entre os membros daquela igreja. E através de uma ideologia, de um ensino e de um conhecimento que não está pautado 100% na verdade, nas escrituras, eles conseguem carregar consigo alguns fracos, seguidores que acabam por apoiar esse ensinamento, essa pessoa que é um anticristo, ou um grupo de pessoas que são anticristos. E João vai dizer que se esse anticristo, e juntamente com seus seguidores, se eles possuíssem a verdadeira vida eterna, se eles realmente tivessem certo, eles teriam permanecido com os membros da igreja, eles teriam permanecido conosco, e não se apartado, e não causado divisão. E embora esses anticristos que muitas vezes se encontram dentro da igreja, do meio evangélico, causem rebelião, causem contendas, causem problemas para aquela igreja, bem sabemos que tudo está debaixo da soberania de Cristo, do seu plano perfeito. Tudo faz parte do plano de Deus. E muitas vezes Deus permite isso para separar o joio do trigo, separar os falsos cristãos dos verdadeiros cristãos. Muitas vezes Deus usa falsos mestres para atraírem os falsos crentes da igreja para que eles não permaneçam naquela assembleia, não permaneçam em uma falsa comunhão com os cristãos verdadeiros. E que as influências desses falsos cristãos, desses anticristos, não sejam extremamente nocivas e que eles não corrompam de forma significativa aquela igreja, o meio cristão. E diante dessa invasão, dessa instalação, desse intrometimento dos falsos cristãos, do anticristo, no meio da igreja, nós como crentes, como cristãos genuínos, nós não precisamos temer qualquer influência dessas atividades do anticristo. Porque os verdadeiros filhos de Deus, eles serão sempre fiel
à palavra de Cristo, sempre fiel à verdade, e ele vai ter a sua fé e ele vai perseverar até o fim nisso. 1 Pedro 1:5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Logicamente, por outro lado, aqueles que se opõem à verdade ou se envolvem na apostasia não têm salvação real em Cristo, são falsos. A segunda característica claramente reconhecível de anticristos é que eles negam a fé. Meus amados, quem é o pai da mentira? Isso mesmo, Satanás. E quem são os filhos da mentira? Os anticristos. Ou seja, o espírito que habita nos anticristos são os espíritos da mentira. É um espírito mentiroso, que nega Jesus e que nega Deus. Ninguém pode ser salvo se essa pessoa rejeita a revelação bíblica sobre Cristo. Acreditar, depositar seu conhecimento, sua confiança em qualquer tipo de Jesus Cristo ou de Deus que não está de acordo 100% com as Escrituras, essa pessoa ela não acredita em um Jesus Cristo verdadeiro. Ela é um anticristo. O anticristo, ele dissemina a mensagem de um Jesus Cristo ou de um Deus que não condiz com as Escrituras, de um falso Jesus Cristo, que tem características que fogem das Escrituras. Muitas vezes essas características de Jesus Cristo ou de Deus ou são adicionadas, coisas que não tem na Escritura, adicionam elementos, adicionam verdades que são falsas verdades, que não condizem com as Escrituras, adicionam histórias, doutrinas que não condizem com as Escrituras, ou muitas vezes retiram, simplesmente apagam a verdade que está nas Escrituras. As pessoas muitas vezes veem apenas o que querem ver. E quantas religiões, seitas e tudo mais, e grupos de estudiosos vivem através de um ensino de um falso evangelho, de um falso Cristo, de um falso Deus, que não é o Deus das Escrituras. Meus queridos, no serviço de streaming da Amazon Prime, tem uma série que é American Gods, ou Deuses Americanos, perdão pelo meu inglês. No 8º episódio da primeira temporada, em uma das cenas é comemorado a Páscoa, e lá há um encontro de diversos deuses que se reúnem para a comemoração da Páscoa. E entre esses deuses representados nesse episódio, existem centenas e centenas de Jesus. Centenas de milhares de Jesus Cristos, de todas as formas. Desde um Jesus Cristo negro ou hippie, até um Jesus Cristo segurando dinossauros. A série ela parte de uma premissa de que todas as coisas que as pessoas realmente adoram de verdade acabam se tornando deuses. Desde a tecnologia, a própria televisão em si, a mídia. E Cristo, Jesus, é representado como um Deus. Porém, as pessoas adoram diversas imagens diferentes de Jesus Cristo. Não simplesmente apenas o Jesus Cristo que está na Bíblia. Elas modificam, distorcem, elas criam o seu próprio Jesus Cristo e adoram. E essas pessoas são anticristos. São falsos cristãos, são anticristos, adorando, depositando seu conhecimento e sua confiança em um falso Cristo, que não está de acordo com a Bíblia. Meus queridos, a teologia reformada, ela afirma que a Escritura e sua doutrina sobre a graça e fé enfatizam que a salvação é solos Christus, somente por Cristo. A fé ela deve estar baseada nas verdades contidas na Escritura e nos seus protagonistas, Jesus Cristo e Deus. E a terceira e última característica dos anticristos, que é apenas um desdobramento lógico das anteriores, é que, por natureza, os anticristos tentam confundir os fiéis. Infelizmente, os anticristos, os falsos profetas, eles darão algumas dores de cabeça aos cristãos verdadeiros. Eles podem atrapalhar a simplicidade da devoção dos fiéis verdadeiros, dos cristãos verdadeiros. Eles podem mexer com a confiança espiritual do verdadeiro cristão. Eles podem levantar dúvidas na cabeça desses verdadeiros cristãos. Pode até chegar ao ponto de gerar confusão, até incerteza sobre doutrinas fundamentais. Mas ele não pode tirar a fé
que prende o cristão a Cristo. E nem muito menos podem tirar a vida eterna que pertence àqueles que são verdadeiros cristãos, que foram eleitos e regenerados. Os verdadeiros cristãos, eles não são do mundo, mas estão no mundo e ainda estão em um corpo corruptível, de carne, pecadora. Tem Satanás, tem os falsos cristãos, que são os anticristos, e tem a ideologia mundana. Infelizmente, vez ou outra, ele vai pecar, mas tudo isso deixou de ser regra em sua vida. Tudo isso deixou de ser constante em sua vida, porque ele não vive mais segundo o curso desse mundo. Ele vive para Cristo. A regra agora e a sua constância está voltada para as coisas do reino de Deus, as coisas que envolvem Cristo e Deus. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essas são as 3 características do anticristo. Mas o texto de 1 João também aponta pelo menos 2 características do verdadeiro cristão. Não irei me aprofundar por conta do tempo, mas o verdadeiro cristão, ele aceita a fé. O verdadeiro cristão, ele tem a unção que procede do santo, ele tem o conhecimento e ele também conhece a verdade. E ele aceita tudo isso em sua vida. Ele se submete a isso, ele se submete a Cristo, ele se submete à sua fé, ele aceita ela, ele não quer negá-la, ele não quer corrompê-la com ensinamentos que fogem da Escritura, que fogem da verdade, com conhecimentos que fogem do conhecimento cristão, que fogem do conhecimento divino. Ele apenas aceita a sua fé. 2 Coríntios 4:6. Porque os crentes receberam esta unção, eles têm a verdadeira compreensão de Deus, que vem exclusivamente através de Jesus Cristo. Meus amados, vale salientar aqui que quando João ele afirma que os crentes não precisam de outros professores, ele está dizendo que os crentes não devem confiar na sabedoria humana, ou centrada no homem, as filosofias e ideologias humanas. O crente ele não precisa de pessoas que se dizem professores e altamente conhecedores e que estão ali para tentar adicionar conhecimento que fogem das Escrituras, um conhecimento que está à parte das Escrituras, um conhecimento corrompido e pecaminoso. Afinal, o Senhor ele deu à igreja pastores piedosos, teólogos piedosos, anciões, professores para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A segunda e última característica do verdadeiro cristão é que o cristão verdadeiro ele permanece fiel. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Meus amados, a ovelha verdadeira, ela nunca pode perder a salvação, porque ela foi uma eleita, ela é uma escolhida, predestinada por Deus. Nós, como cristãos verdadeiros, nós ainda devemos perseverar na verdade, porque ela é o meio gracioso pelo qual nós somos santificados. Um dos principais meios em que a salvação em Cristo Jesus se confirma é através da perseverança na verdade e da santificação.